Fala pessoal, tudo bem? Primeiramente aí, feliz ano novo a todos vocês, a todos que participam de algum modo da CP, né? Nossos colaboradores, os advogados, né? O pessoal do administrativo e você, associado. Que Deus os abençoe e que a gente possa ter um ano que a gente consiga no mínimo enfrentar as dificuldades, tá? A gente sabe que nos últimos anos as dificuldades foram muitas e, inevitavelmente, considerando que a conjuntura política é a mesma, né? O ano que vem teremos muitos transtornos e dificuldades para enfrentar, mas que Deus possa fazer com que todos nós tenhamos, no mínimo, a capacidade de enfrentá-los, tá? Então, hoje, 31 de dezembro de 2024, naturalmente, todos gostariam de estar agora preparando a abóbora, né, para o churrasco de mais tarde, mas infelizmente ou felizmente temos aí um novo decreto editado pelo presidente da República e tratando, portanto, do tiro esportivo, e nós vamos analisá-lo, tá? Antes disso, porém, eu queria apresentar a vocês o seu Maurício, tá? Maurício foi o grande ganhador, né, do sorteio, né, do prêmio principal, né? Tivemos outros brindes também sorteados no último sábado aqui no Café em Grains, né? E seu Maurício é associado da ACP, né, filiado ao CTT-PE e à CBTT, e eu tive uma enorme satisfação em conhecê-lo, tá? No dia de ontem ele veio aqui a ACP buscar seu prêmio, né? Uma moto NC 750X que foi utilizada pelo presidente Bolsonaro aqui na motociata de Caruaru, e esse prêmio chegou em boa hora aí pro meu amigo Maurício. Tive a satisfação de conhecê-lo, cara extraordinário. Parabéns, Maurício, muito obrigado por nos apoiar. E muito obrigado também a todos os demais que participaram desse evento, né, em apoio à ACP. Claro, todos, independentemente do número de bilhetes que adquiriram, mas notadamente aqueles que se esforçaram e adquiriram um número elevado, né, de bilhetes. A todos vocês, nosso muito obrigado. Mais uma vez, parabéns, seu Maurício. E desfrute aí da ANC, a ANC do Mito, tá bom? Muito obrigado mesmo a todos vocês. Mas vamos ao que realmente nos trouxe aqui nesse dia de hoje. É a análise do novo decreto, tá certo? Primeiramente aí a gente trazer como observação, né, algumas observações acerca da nossa análise. A análise será simplesmente textual, né? Nós vamos aferir aqui aquilo que foi alterado, né, pelo novo decreto, no decreto 11.615, tá? Reforçando, portanto, que não houve revogação completa do 11.615, que continua, portanto, ser a norma que regulamenta o Estatuto do Desarmamento, né, a Lei 10.826 de 2003, regulamenta a atividade aí dos CACs, né? Praticamente é isso. Então vamos aqui aos artigos que foram efetivamente alterados, tá certo? O primeiro deles está aqui no artigo 2º, tá certo? O artigo 2º traz conceituações, tá bom? Então o conceito de arma de fogo histórica foi alterado pelo decreto 12.345, né, de 2024. E agora a redação passa a ser a seguinte: arma de fogo histórica, arma de fogo que apresente uma ou mais das seguintes características
aferidas por meio de declaração ou laudo por um dos órgãos de que trata o artigo 41, parágrafo 3º. Mas na frente a gente vê esse artigo, tá? Mas aí as características, né? Marcada com brasão ou símbolo pátrio, nacional ou estrangeiro, colonial, utilizada em guerra, combate ou batalha, que pertenceu à personalidade ou que esteve em evento histórico, ou, na última linha, a linha E, que, pela aparência e pela composição das partes integrantes, possa ser considerada rara e única e possa fazer parte do patrimônio histórico e cultural, tá bom? Temos aqui também a alteração no inciso 15 do artigo 2º, acerca da conceituação de arma de fogo de acervo de coleção. Tá? A redação agora é, portanto, arma de fogo cuja tecnologia do primeiro lote tenha sido fabricada há pelo menos, há 40 anos ou mais. Declarada pelo órgão responsável pela concessão do certificado de registro CR, com conjunto que ressalte a evolução tecnológica de suas características e de seu modelo, vedadas a realização de tiro e a compra de munição, exceto em eventos específicos previamente autorizados ou em testes eventualmente necessários à sua manutenção ou reparo, tá certo? Vamos aqui a próxima alteração, tá? Aqui, os incisos 37 e seguintes foram redações incluídas, ou seja, não alterou um texto já existente, mas inaugurou a ordem vigente com esses dispositivos. E esses dispositivos do 36, na verdade, ele trata do 36 em seguinte, do atirador desportivo de alto rendimento. Seria aí o que vem se discutindo, o nível 4, né? Então, diz a nova redação: atirador desportivo de alto rendimento, pessoa física registrada pelo órgão responsável pela emissão do CR, filiado à confederação ou liga nacional, que cumpra calendário anual de competições e tenha obtido classificação mínima no ranking nacional de atletas de tiro esportivo. E aí, em decorrência dessa conceituação de atirador, de alto rendimento, vieram também as conceituações de ranking nacional, de calendário nacional de competições, de confederação ou liga nacional, de competição oficial, tá? Então agora nós temos um inciso que diz que competição oficial é o campeonato, torneio, copa ou partida presencial sob as regras de tiro desportivo estabelecido em calendário anual de competições e organizado por confederação ou liga nacional. Tá? Essa é a redação aí conceitual que se refere aos atiradores, digamos assim, de nível 4. Mas vamos lá. Aqui as demais alterações. Alterações agora com relação às armas de uso permitido, né? Houve uma alteração no inciso 2, tá? Que removeu apenas o I no final da redação anterior, que trata aí das armas. Perdão, pessoal, só um minuto. Quem é, por favor? Obrigado por atrapalhar a gravação, vou abrir agora. Vamos voltar aqui. Desculpem a interrupção. Então, armas de fogo portáteis longa de alma raiada, de repetição, cuja munição comum
não atinja na saída do cano de prova energia cinética superior a 1.200 libras-pé ou 1.620 joules. Tá? Essas são armas, portanto, de uso permitido. Tá bom? E aqui vem alterações mais interessantes. O inciso 3 diz que armas de fogo portáteis, longas, de alma raiada, semiautomáticas, de calibre nominal ou igual ou inferior ao ponto .22 long rifle passam a ser também de uso permitido. Ou seja, os rifles 22 LR voltam a ser de uso permitido, desfazendo aí uma das aberrações do decreto 11.615, e também fica revogado, fica alterada a redação do inciso único, do parágrafo único, perdão, que falava das armas de pressão e paintball, né, trazendo a necessidade de CR. Agora nós temos a seguinte redação: parágrafo 1º, é permitido o uso de armas de pressão por ação de gás comprimido ou por ação de mola com calibre igual ou inferior a 6,35 milímetros e de armas que lancem esferas plásticas de tinta como os lançadores de paintball, facultado o apostilamento ao CR, mediante manifestação do atirador. Então deixa de ser obrigatório o apostilamento do CR para armas de pressão e paintball, ok? Mais uma alteração aqui. O parágrafo 2º diz que a aquisição, o apostilamento e o uso da arma de pressão acima do calibre que trata o parágrafo 1º observarão o disposto nesse decreto. Ou seja, acima de 6,35 é que passa a ter toda a obrigatoriedade de ser tratada ali como se arma de fogo fosse, né? Então temos aqui a alteração também no artigo 12, o inciso 2, diz que armas de pressão por gás comprimido ou por ação de mola com calibre superior a 6,35 milímetros que disparem projéteis de qualquer natureza, exceto os que lancem esferas plásticas com tinta, como os lançadores de paintball. Esse dispositivo fala do que são armas de uso restrito, tá? Então, tá aí a alteração. Vamos ver aqui outros dispositivos, né? Estamos aqui agora no artigo 34 e 35. Diz agora o artigo 35: para a concessão de CR de pessoa física a atirador desportivo pelo órgão fiscalizador, o interessado deverá estar filiado à entidade de tiro desportivo e comprometer-se a comprovar no mínimo por arma representativa de cada um dos tipos de arma de que trata o artigo 11, caput incisos 1, 2 e 3, e 12, caput inciso 3, 4 e 5, 2 pontos, e aí vem as quantidades de habitualidades, tá? 8 treinamentos ou competições. O que foi que mudou aqui? Nós tínhamos que nos comprometer a comprovar no mínimo por calibre registrado aquela quantidade de habitualidade. E agora será por arma representativa de cada um dos tipos de arma de que tratam o artigo 11 e 12. Se a gente for lá no artigo 11 e 12, a gente vai ver os tipos de arma que estão, nós lemos agora há pouco, né, o artigo 11 e 12, que sofreram alterações. E quais tipos de armas nós temos? Nós temos as armas de fogo de porte, de repetição ou semiautomática, as armas de fogo portáteis, as armas de fogo portáteis longas de alma lisa, de alma raiada. Então, por cada grupo de arma, você terá que fazer aquele número específico de habitualidades que está previsto ali no artigo 35, nos seus incisos, tá bom? Então, deixa de ser por calibre registrado e passa a ser por grupo de arma, né? Por grupo representativo
de cada tipo de arma de fogo de que trata o artigo 11 e 12, tá bom? Nesses incisos específicos, 1, 2 e 3, 3, 4 e 5. Como disse, quando fizermos aí uma análise mais detalhada sobre os impactos, né, e as alterações, aí nós veremos tudo isso em detalhes, tá bom? Vamos ver aqui a próxima alteração. Nós temos alteração aqui no artigo 38, tá? Aqui são as alterações que impactam a vida dos clubes de tiro, tá? Então, na concessão de CR, as entidades de tiro esportivo e na fiscalização de suas atividades, o órgão fiscalizador observará os seguintes requisitos. Aí tivemos uma alteração de redação no inciso 2, cumprimento das condições de uso de armazenagem de armas de fogo utilizadas no estabelecimento, horário de funcionamento entre as 6 horas e as 22 horas, isolamento acústico quando aplicável, apresentação de plano de segurança que contenha, no mínimo, análise de risco da atividade, medidas de proteção dos usuários e funcionários, vídeo monitoramento dos locais, controle de acesso, ou seja, foi criada uma série de restrições, né, que vão impactar aí a vida dos clubes de tiro e, claro, reflexamente, a nossa, enquanto atirador, né? Que temos mais aqui? As entidades de tiro esportivo que na data da publicação deste decreto estiverem em desconformidade com o disposto no inciso 2 deverão adequar-se no prazo de 18 meses. Né? Essa é a redação antiga que dizia respeito àquele distanciamento. Né? Condição de uso de armazenagem de arma de fogo. Né? Sofreu alterações aqui. As condições de uso e armazenagem de arma de fogo sempre desmuniciadas, exigida no mínimo a guarda em cofre, em sala, com parede, pisos e teto de alvenaria e controle de acesso, tá certo? Tivemos alterações aqui ainda com relação a quem não se adequar, né, ao disposto no inciso 1 e do caput, trazendo aí os requisitos de horário, né? Então, os clubes funcionarão das 18 horas às 22 horas de segunda a sexta, e entre os horários das 6 às 22, aos sábados, domingos e feriados, para atividade de instrução e tiro desportivo. Tá? Então, essas as alterações aqui com relação aos clubes, né? Vamos fazer uma análise detalhada depois do impacto dessas alterações em nossa vida. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Foram introduzidos os artigos 38A, B, C, D, todos eles sobre o atirador de alto rendimento, tá certo? Depois vamos analisar o impacto disso aqui. É o nível 4, isso é mais um absurdo. Mas como eu disse, a análise não trará agora aprofundadamente nenhum tipo de juízo de valor, é mais uma análise da alteração textual. E seguindo nessa alteração, nós temos aqui o artigo 41, parágrafo 3º, né, que era aquele que foi referido lá no artigo 2º, né, que antes era só o IFAM, e nós temos aqui: poderão fornecer declarações de laudo que comprove características de que trata o artigo 2º, os seguintes institutos: o próprio IFAM, o Instituto de Patrimônio Histórico dos Estados e Distrito Federal, o Comando do Exército e os museus públicos. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma alteração aqui. Estamos nos aproximando aqui do final. Vamos lá. O proprietário que, até a data de entrada em vigor do decreto, tiver adquirido arma de fogo considerada restrita nos termos do disposto do decreto, poderá com ela permanecer e adquirir munições correspondentes. Esse artigo 79 é aquele que nós tínhamos ali no parágrafo 2º,
a ressalva, né, o direito garantido a quem já tinha as armas de fogo de uso restrito, né, quem havia adquirido antes do decreto. Então foi incluído aqui um parágrafo 3º que diz: os proprietários de armas apostiladas para o tiro desportivo e caça excepcional que desejarem alterar a destinação da arma para a atividade de colecionamento terão até 31 de dezembro de 2025 para requerer a troca de acervo, desde que observados os requisitos relacionados à nova categoria pretendida. Tá? Antes nós tínhamos apenas a vedação de alteração de destinação da arma. Então agora temos um prazo até 31 de dezembro para, desde que sua arma se inclua nas características de uma arma de caça ou de colecionismo, você possa solicitar aí a transferência, tá certo? Artigo 79A. Fica proibido o transporte de armas e munições no território nacional por colecionador, atirador desportivo ou caçador no dia das eleições, nas 24 horas que antecederem, nas 24 horas que as sucederem, independentemente, diz o parágrafo 1º. O parágrafo 1º, perdão, diz que os clubes não devem funcionar nesse período e que no parágrafo 2º que a proibição independe aí de haver naquele determinado município segundo turno ou realização de eleição, tá bom? É uma regra que havia sido imposta pelo TSE e agora está no decreto dos atiradores. Aqui temos ainda o artigo 81A, que diz que ato conjunto do Ministro de Estado do Esporte e do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, de que tratam o artigo 2º, caput, inciso 39 e artigo 38F, deverá ser editado até 31 de março de 2025. Então, até 31 de março de 2025 vai sair um ato conjunto dos ministérios aí do esporte e da justiça, regulamentando essa matéria que está no artigo 2º, 39 e artigo 38F. É justamente ali do atirador nível 4. Né? Deixa eu ver se houve alguma outra alteração. E não, essas foram, portanto, as alterações trazidas aí pelo decreto que revogou parcialmente, alterou e incluiu redações no decreto 11.615, que foi o decreto 12.345 de 31 de dezembro de 2024. Vamos fazer depois uma análise, como disse, acerca dos impactos, né? E, portanto, uma análise mais acerca das questões trazidas por essas alterações. Esta de hoje tão somente textual, para que você conheça os pontos que foram alterados pelo novo decreto. E assim, agradeço a todos, finalizo aqui reiterando meus votos de um feliz ano novo a cada um de vocês. Forte abraço, fiquem com Deus.